Irmãos, nesta manhã, eu quero estudar com os queridos um pouco sobre o livro e o personagem chamado Jó. E para mim particularmente, há uma razão muito especial para compartilhar as lições deste livro com a igreja. Alguns tempos atrás, alguns poucos anos atrás, eu estive assim em um período muito difícil da minha vida. Alguns momentos de crise, sabe quando você está andando de bicicleta e de repente você passa assim num lugar que é esburacado e você acha que vai cair, põe o pé no chão, tem que se equilibrar. Foi esse momento da minha vida. Então assim eu pensei, eu vou estudar um pouco do livro de Jó, da vida desse irmão. Mas eu procurei assim fazer uma leitura muito diferente daquela que usualmente a gente tem, né? A gente lê lá 3 capítulos por dia, vai lá no marcador de Bíblia, faz um xizinho, tipo dizendo, completei, a tarefa diária. Pelo contrário, eu procurei ler assim, analiticamente, procurar os detalhes, procurar alguns comentaristas, e após isso, buscar as lições para a minha vida, como que isso poderia fazer parte do meu viver. E justamente nessa época também eu li aquele livro do reverendo Daniel dos Santos, Integridade Apesar de Tudo. Não sei aqui quantos já leram. Alguém conhece esse livro? É um livro expositivo sobre a vida de Jó, e esse livro também me ajudou bastante, tá? Então, vamos lá, vamos compartilhar um pouco das lições e talvez a gente terá que continuar na semana que vem, tá? A gente vai aqui até onde nós chegarmos a um ponto onde a gente para e continuamos na semana que vem. Algumas informações gerais aos irmãos sobre o livro de Jó. Nós sabemos que é um livro poético. São 5 livros poéticos, né? Os irmãos se lembram? Jó, depois Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos de Salomão, né? São esses os 5 livros. Talvez assim, pelo fato de ser um livro poético, a leitura desse livro, às vezes, torna-se um pouco confusa, um pouco difícil, né? É diferente do que seria a leitura, por exemplo, que nós temos nos 2 primeiros capítulos, que é uma narrativa. Então, a gente lê, a gente pega as informações, já fica mais fácil para nós. Mas aí no capítulo 3, quando começa a poesia, algumas coisas assim não ficam tão claras para nós, e aí nós devemos respeitar o texto e não ir além do que aquilo que ele transmite para nós. Um detalhe interessante sobre o livro de Jó é que ele cria muitas expectativas no leitor. Imagine que você nunca tenha lido esse livro. E aí você faz a primeira leitura, você chega lá no capítulo 1, nossa, que interessante, o que vai acontecer, né? Quando Satanás começar a tirar as bênçãos e as coisas de Jó, você fica com aquela interrogação. E aí as coisas acontecem, vem o segundo teste, você fala, nossa, e agora, qual vai ser a reação dele? Aí você chega lá no capítulo 3, ele começa a falar, e os amigos de Jó também começam a falar, e são coisas assim que nós veremos bastante pesadas, e sempre fica aquela interrogação, o que vem depois? Especialmente lá no capítulo 38, quando Deus se manifesta no redemoinho, aí a gente fica pensando, uau, e agora? O que Deus vai falar? Qual vai ser a lição que ele vai transmitir aqui para Jó? E é interessante, porque mesmo que você lê esse livro a primeira, a segunda, a terceira, ou quantas vezes forem, sempre ele vai trazer para nós algumas perspectivas diferentes. Então veja que também o livro de Jó é bastante interessante, porque nós temos neste livro pelo menos 5 perspectivas diferentes. Primeiro, nós temos a perspectiva de Deus.
O conhecedor de todas as coisas, o Senhor, o soberano, aquele que diz: observaste meu servo Jó? Então Deus tem todo o conhecimento. Ele sabe qual será a reação do servo Jó. Segundo, nós temos a perspectiva do diabo. O diabo é aquele que diz para Deus: não, se o Senhor tirar as bênçãos dele, ele vai negar o teu nome. Ele vai se tornar rebelde. Ele tinha essa perspectiva. A terceira perspectiva que temos no livro é dos amigos de Jó. E a perspectiva, a gente sabe, era totalmente errada, né? Você está sofrendo porque você tem algum pecado escondido. Você está sofrendo, eu não sei porquê, mas você sabe, né? Tem alguma coisa na tua vida que precisa ser consertada. Uma perspectiva totalmente errada. Existe a quarta perspectiva, que é a de Jó. É Jó que olha para os acontecimentos e diz: Senhor, não estou entendendo nada. O que foi? O Senhor, que sempre foi assim, tão próximo, tão amigo, de repente o Senhor vira as costas para mim. Lá na frente, no finalzinho do livro, ele volta para a perspectiva correta e isso fica bem claro. Então nós temos 4. E a quinta perspectiva é a sua, é a do leitor. É aquele que abre o texto e, como eu falei, né, para nós já vai ficando mais fácil, não fica? É muito fácil, porque a gente lê o capítulo 1 e ali nós já temos todas as explicações. Aquela conversa de Satanás com Deus e aquelas observações que ele faz. Então a gente lê o capítulo 1, depois tudo é confirmado no capítulo 2, e a gente fala: bom, já é mais fácil nós entendermos aqui a realidade das coisas. Mas mesmo assim, então nós vemos essas 5 perspectivas diferentes que o livro nos proporciona. E nesse sentido, assim, irmãos, o livro de Jó é bastante diferente de todos os outros livros bíblicos, porque talvez em nenhum outro livro da Bíblia a gente tenha essa a possibilidade de interpretações diferentes ou de perspectivas diferentes. Nesse sentido, o livro de Jó é único. Apenas como curiosidade, em toda a Bíblia, além deste livro, a pessoa, a figura de Jó, é mencionada 2 vezes. Uma no Velho Testamento e a outra no Novo Testamento. No Velho Testamento, Ezequiel, capítulo 14. Se você quiser abrir lá para conferir. Jó é mencionado como um exemplo de pessoa justa diante de Deus. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, está dito assim, o profeta dizendo, né? Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Lá no versículo 20, novamente, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Veja que o profeta aqui está citando Jó, junto com Noé e Daniel, em um contexto quando ele está falando sobre a grandeza dos pecados do povo de Deus. Judá e Jerusalém em grande rebeldia, em idolatria, e quando então o profeta vai falar sobre aquilo que Deus poderia fazer, no sentido de trazer o castigo para a nação, ele diz então que o castigo viria sobre todos, a não ser que houvesse ali na nação pessoas com as características espirituais de justiça, de integridade, de pessoas como Noé,
como Daniel e como Jó. A segunda menção a Jó, lá no Novo Testamento, e aí os irmãos devem se lembrar bem desse texto, né? É Tiago que fala. Ele está falando sobre modelos de paciência, e ele então diz: ouvistes da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. De fato, a observação de Tiago é um pouco assim misteriosa, porque ao mesmo tempo que nós olhamos para a conduta de Jó e percebemos que ele teve muita paciência para suportar acusações tão grandes de amigos que estavam ali ao seu lado, por outro lado também há momentos, e nós veremos isso, em que ele deixou a paciência de lado e ele se exasperou, né? A dor era tão grande no seu coração, a dor era tão grande no seu íntimo. E ele então abriu a sua boca e falou assim palavras bastante pesadas. Mas se Tiago disse que ele é um exemplo de paciência, quem sou eu e você para nós discordarmos disso, né? Vamos olhar para ele assim como esse modelo de paciência e alguém que esperou verdadeiramente no Senhor. Bom, dito isso, vamos então fazer a leitura do capítulo 1. Eu quero convidar os irmãos a abrirem então a Bíblia nesse texto, do capítulo 1. De que livro? Ora, Jó. É ele que nós estamos falando, né? Vamos fazer a leitura deste capítulo 1, lendo até o versículo 12. Vamos fazer a leitura alternada. Eu lendo e os irmãos vão respondendo aí. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Irmãos, esse pequeno texto que nós lemos aqui vai trazer para nós muitas informações, e essas são as informações chaves que nós temos para a compreensão deste livro. Começando primeiramente com algumas informações que o texto vai fornecer para nós. Quem era Jó? Que informações nós temos aqui? Bom,
Versículo 1 vai dizer que ele morava lá na cidade de Uz. Depois, o texto vai dizer, versículo 2, que ele tinha filhos e filhas. O capítulo 2 vai dizer, logicamente, vai confirmar, né, que ele também tinha esposa. Não era um homem viúvo, não. Ele tinha lá a sua esposa. Vai dizer também que ele era muito rico. A descrição aqui nesse versículo 3 mostra que na época era alguém semelhante aí, imagine a Bill Gates, esse cara rico que existe por aí, mas muito rico mesmo. E esse versículo 3 também vai dizer para nós que era o maioral de todas as pessoas ali do Oriente, ele era o maior de todos. Então era alguém de presença. Era alguém que tinha realmente um status na cidade, na sociedade, na região. Mas veja só, irmãos, que coisa interessante. É que esse versículo 1 vai dizer que ele era homem íntegro, reto, que mais? Temente a Deus e que se desviava do mal. Veja como é interessante, porque o autor do livro, seja ele quem for, faz questão de começar a história desse personagem bíblico fazendo a sua descrição espiritual. E ele enfatiza isso muito bem. Ele vai dizer aqui no versículo 1, veja que lá no versículo 8, é o próprio Deus que testifica a idoneidade, a integridade de Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Lá no capítulo 2, versículo 3, novamente o Senhor fala, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem casa. E por fim, no mesmo capítulo 2, lá no versículo 9, é a mulher de Jó que testifica a sua integridade, dizendo, ainda conservas a sua integridade? Então veja que num espaço de 2 capítulos, são capítulos pequenos, existem pelo menos 5 descrições da integridade, da vida espiritual reta de Jó. E isso aqui, meus irmãos, vai trazer uma preciosa lição para mim e para você. A lição que nos ensina que uma pessoa não pode ser conhecida apenas pelo que ela tem, mas antes disso, pelo que ela é. A intenção do autor deste livro é mostrar que a espiritualidade de Jó é mais saliente, é mais evidente do que as riquezas que ele possuía. Isso é muito importante, porque certamente você conhece, assim, pessoas que são conhecidas por algumas características que ela tem, ao invés da sua espiritualidade. Há pessoas que são conhecidas, lembra de fulano? Nossa, ele era engraçado demais. Lembra de Beltrano? Tinha um cabeção, né? Inteligente demais, conhecedor das coisas. Lembra de fulano de tal? Todo ano ele trocava de carro, a caminhonete era zerada. Embora essas coisas não sejam por si só erradas, o servo de Deus deve ser conhecido pelas suas características espirituais, ou seja, elas devem vir primeiro, elas devem anteceder aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós possuímos. A introdução deste livro vai nos mostrar muito isso. Um detalhe interessante para a gente perceber é nós descobrirmos que muito possivelmente
Jó fosse um juiz, uma autoridade lá da sua terra. Deixa esse texto marcado, a gente vai voltar a ele, mas vai lá no capítulo 29. Esse capítulo 29, lá no versículo 7, no versículo 10, 7 ao 10, dá a entender que ele possuía esse cargo de autoridade. Pensa aí no ministro do Supremo Tribunal, né? A gente vê aí pela televisão aqueles ministros do Supremo. Hoje são os donos da nação, né? São eles que mandam. E a gente vê alguns exageros, né? Eles se aproximam lá da bancada e tem o funcionário que é pago só para puxar a cadeirinha e ele se encurvar e o funcionário colocar a cadeirinha para ele se assentar e ele arruma ali no ombro a toga que o ministro veste. É cheio de delicadezas, de detalhes assim, né? Pois Jó era assim, tipo esse ministro do Supremo Tribunal Federal, alguém que tinha essa condição, essa capacidade, esse ministério de julgar pessoas. Alguém aí leia para nós esse versículo 7 até o versículo 10. Alguém leia, por favor. Quando eu saía para a porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a língua se apegava ao paladar. Uau, perceberam aí? Segura o microfone, leia alguns outros versículos. Mas o que nós vemos aqui já é alguma coisa assim bastante indicativa, né? Vocês perceberam? Estava lá, a multidão do povo conversando na rodinha. Na hora que Jó chegava, o que o povo fazia? Todo mundo se aquietava. Até os nobres, os príncipes se calavam diante de Jó. As criancinhas, então, era tanto respeito que batiam em retirada. Cada um ia lá procurar o seu cantinho. E todo mundo punha a mão na boca para ouvir as palavras de Jó. Era alguém grandioso demais. Versículo 12 até o 17. Pode continuar a leitura. Pode ir. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão, que não tinha o que socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Está 19, né? Isso. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. E como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados eu era um pai. Até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Só até aí. Mais uma vez aqui, pela sua descrição, nós temos essa indicação. Ele fala de pobres, ele fala da viúva, né? Ele fala aqui do cego, do coxo, e o versículo 14 fala que ele se vestia de uma veste especial, colocava manto e turbante. Muito semelhante aos ministros lá do Supremo Tribunal, né? Coloca lá aquela parafernália toda, aquela roupa lá, indicando, sim, autoridade. E esse versículo 22 até o 25 vai terminar dizendo: havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho, esperavam-na como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então, irmãos, quando esse capítulo 1, versículo 3, vai falar
que ele era o maior de todos os homens do Oriente, não é uma figura de linguagem. Não é um exagero típico de uma linguagem poética. Aqui é uma expressão literal. Alguém respeitado. Alguém diante de quem até os príncipes e nobres se calavam. Alguém diante de quem todos olhavam e esperavam justiça, esperavam favor, esperava a prática do bem. Este era Jó. Um homem crente, íntegro, temente ao Senhor. Um homem que vivia e praticava a justiça. É nesse contexto, então, meus irmãos, que nós começamos, então, a estudar as tragédias que sobrevieram a esse homem. Tudo começa aqui no versículo 6, quando diz que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí começa aquele diálogo. E somente para resumir aqui, irmãos, apenas dizer para os irmãos que nesse diálogo, Satanás está acusando Deus de protecionismo e conveniência. A palavra de Satanás é mais ou menos assim: ó Deus, para o Senhor é muito fácil, né? Muito bom. O Senhor dá as bênçãos para Jó. Ele é um homem rico, ele é respeitado, ele tem o favor de todo mundo, e em troca disso, ele te ama, ele te serve. Veja que é exatamente essa palavra acusatória de Satanás. Ele diz que existe essa conveniência. Deus dá as bênçãos para Jó, para que em troca Jó glorifique o seu nome. E talvez, irmãos, há muitas pessoas que venham pensar isso. Como se todo rico ou toda pessoa que fosse próspera tivesse realmente o reconhecimento de que todas as coisas vêm de Deus. E então ele lança no versículo 11 aquele desafio: estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Veja, meus irmãos, que Satanás não pede permissão para testar a Jó. Qual é o pedido de Satanás? É justamente o contrário. Ele está pedindo para que Deus retire as bênçãos de Jó. O pedido que ele faz é que não ele, Satanás, viesse a agir, mas o pedido é para que o próprio Deus se levantasse contra Jó e agisse aí então. Versículo 12 diz que não, que Deus dá algum poder para Satanás, para ele agir, estabelecendo o limite: somente contra ele não estendas a tua mão. E assim Satanás saiu da presença do Senhor e todas as desgraças e todas as tragédias começaram a acontecer. Há um ponto importante aqui, irmãos, para a gente meditar, que nos ensina sobre a realidade da soberania de Deus. E esta realidade vem sempre nos lembrar, queridos, que Satanás não tem autonomia de ação. Ele não pode agir conforme o seu querer, conforme o seu poder. Ele não pode agir de acordo com aquilo que ele planejou. Ele só pode agir de acordo com a permissão e os limites que Deus estabelece para ele agir. Eu sempre gosto de pensar assim, naquele cachorro violento, não amigável, antissocial, que muitas pessoas têm no quintal de casa. E imagine então que esse cachorro esteja preso ali pela coleira em uma corrente. Ele está preso aqui, mas ele anda por aqui até onde
a corrente estica, aí ele para. Então, se você tiver de bobeira e entrar aqui, o que vai acontecer com esse cachorro? Ele vai te atacar e ele vai te morder. Mas se você estiver ali, o cachorro não pode te atacar, porque a corrente estica, existe o limite até onde ele pode ir. Mas é exatamente isso que Deus faz em relação a Satanás. E isso não é somente aqui limitado a esse texto. Deus estabelece limites para a atuação dos poderes das trevas. Nós vemos isso muito claramente quando o Senhor Jesus Cristo veio. E ele começou o seu ministério, e ele teve muitos embates com espíritos malignos, com demônios. E em todos esses encontros a gente vê o quanto eles se submetem ao Senhor, o quanto eles estão limitados assim na sua área de atuação. Bom, como eu falei, foi a partir daí que as tragédias então começam a acontecer. Imagine um dia em que você acorda pela manhã. E aí então você faz o sua higiene pessoal, você vai lá para a cozinha, toma o seu de jejum. Eu gosto dessa palavra, de jejum. É bonita, não é? É o seu café da manhã. Lá em Mato Grosso a gente fala quebra-torto, não sei porquê. É o quebra-torto, né? O café da manhã. E aí então, você está lá sentado na mesa, já imaginando as bênçãos daquele dia. Eu vou sair, vou visitar a casa de fulano, depois dou uma passadinha lá no trabalho, à noite sair com a esposa, com a família, vamos comer uma pizza gostosa, caprichada. E naquele momento, as coisas começam a acontecer. Toca a campainha. Alguém chega para você e diz, você sabe o que aconteceu? Você diz, não. O teu rebanho foi assaltado. Passaram lá um grupo de gente ruim e levou a tua manada, o teu gado inteiro. E você fala, meu Senhor, estou no prejuízo agora. Aí de repente o celular lá no seu bolso toca e fala, corre aqui no hospital. Porque teus 2 filhos que estavam viajando daqui para lá, veio uma Scania carregada de chumbo, passou por cima deles. E aí você começa a chorar desesperado, e logo vem outra pessoa e traz uma má notícia, tua casa pegou fogo. Olha, teus servos está te levando na justiça, está pedindo uma indenização milionária. E começa assim toda aquela sequência de tragédias, de dores, de desgraças. Como você se sentiria nessa hora? Quando você pensa sobre a sua reação, você vai ligar imediatamente a reação que Jó teve. E é interessante a gente perceber que nesse versículo 20, nós vemos que ele começa bem. A reação dele é bacana. Porque esse versículo 20 vai dizer que Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Veja, nós temos aqui quantos verbos? Vamos contar? Primeiro, Jó se levantou. Certamente ele estava lá descansando, né, no de jejum. Aí ele recebe a notícia da tragédia. Ele se levanta. Nossa, o que é isso que aconteceu? Que dor, que tragédia. Segundo verbo, rasgou o seu manto. Era sinal de tristeza, né, para o povo do Oriente. Terceiro, rapou a cabeça. Tirou os cabelos, era sinal de tristeza, sinal de humilhação. Quarto, lançou-se em terra, sinal de humildade, mas também sinal de dor. E a quinta ação dele, o quinto verbo descreve aqui, que ele
adorou o Senhor. E de que maneira ele adorou? Versículo 21 afirma que ele disse: "No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Veja, nesta oração, nós temos aqui 3 frases. A primeira: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei." Esse conceito é bastante repetido por Salomão, né? Especialmente quando ele escreve lá o livro de Eclesiastes. Ele fala muito sobre isso, né? Nós trabalhamos, morremos e outros vão usufruir do nosso suor, do nosso trabalho. Nós nascemos careca, sem dente, pelado e morremos ali sozinho e não levamos nada. A segunda frase ele diz: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou." Veja como isso é interessante. Porque Jó não dá o crédito dos acontecimentos ao diabo. Mas ele dá o crédito dos acontecimentos a quem? A Deus. Percebe como isso é diferente nos dias de hoje? Vocês já perceberam isso? Porque hoje tudo que acontece de ruim, o que as pessoas dizem? A culpa é do diabo. Um acidente de trânsito. Deus enviou aquele gadareno para bater no meu carro. Um escorregão lá no banheiro. O capeta me puxou o tapete, me deu uma rasteira e me fez cair. Um mau negócio lá, um dinheiro mal investido. Satanás me cegou e eu fiz aquele investimento ruim. As pessoas então lançam todos os acontecimentos da vida como sendo a atuação de Satanás. Mas Jó não faz assim. Ele reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Ele sim é o soberano. E mesmo que, em alguns casos, Satanás pode agir, e Satanás tem agido, ainda com tudo isso, Deus tem o poder maior. Hoje nós usamos muito aquela expressão, a última palavra pertence a Deus. Como é que é? Deus é que dá a última palavra. Essa frase, né? Vocês já ouviram muito. E realmente ela mostra a direção correta. Porque embora ventos venham se levantar contra nós, embora muitas situações da vida podem acontecer para o nosso prejuízo, ou trazendo prejuízo para a nossa vida, quem está no controle de todas as coisas sempre será o Senhor. E por fim, nesta oração, ele adora dizendo: "Bendito seja o nome do Senhor." Bom, eu quero ver até que hora a gente pode continuar. Vamos continuar mais 5 minutinhos, irmão, só para a gente entrar aqui nesse capítulo 2. Porque diante da reação de Jó, louvando e glorificando a Deus, nós percebemos que Satanás novamente se apresenta perante o Senhor e mais uma vez ele pede permissão para que Jó fosse alcançado com mais tragédias ainda. Dá uma olhada nesse capítulo 2, versículo 4. Satanás respondeu ao Senhor: "Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida." Muito provavelmente, dizem os comentaristas bíblicos, que Satanás estava usando um ditado popular daquela época, que hoje significaria mais ou menos assim: se as coisas ruins acontecem fora de mim, elas são ruins, mas eu me garanto. Mas se as coisas ruins acontecem comigo, com a minha pele, com a minha carne, alguma coisa que diz respeito diretamente a mim, aí então é outra coisa, é outro departamento. O que Jó estava dizendo é o seguinte: o Senhor tirou todas as coisas que Jó tinha, mas ele ainda continua de boa. Ele está lá alegre, saltitante,
a sua saúde é perfeita, a sua esposa está ao seu lado, está tudo bem com ele tem saúde. O mestre das acusações, então, vai dizer, toca na vida dele, para ver como ele vai se levantar contra o Senhor. E mais uma vez, não é o Senhor que age, é o Senhor que dá autoridade para Satanás agir, de forma que o versículo 6 desse capítulo 2 vai dizer, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. De forma que, sentado em cinza, Jó tomou um caco para com ele raspar-se. Para piorar ainda mais, a sua esposa chega ao seu lado e diz, amaldiçoa Deus, e morre. E mesmo assim, no versículo 10 ele diz, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O autor traz uma palavra de acréscimo. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. Esse capítulo 2 é muito parecido com o capítulo 1. E quando nós terminamos aqui esse capítulo 2, vamos falar a verdade, irmãos. Não é bacana a gente ver a reação de Jó? Não traz assim uma alegria, uma segurança para nós vermos uma pessoa enfrentar as piores tragédias da vida e ainda assim ter uma atitude tão digna, tão espiritualmente responsável quanto ele teve? Isso não nos anima? Se o livro terminasse aqui, poxa, nós já teríamos uma lição bacana, bonita, maravilhosa para a nossa vida, mesmo que a sua vida, seus bens não tivessem sido restaurados, pelo menos nós teríamos aqui a indicação de que é possível sim vencer os sofrimentos, lidar com as dores. É possível nós enfrentarmos com dignidade, com integridade espiritual as coisas que nos fazem sofrer. Mas existem muitas coisas ainda para a gente ver, para o bem e para o mal de Jó, e especialmente nós esperarmos, né, a manifestação de Deus a ele, lhe falando algumas coisas que ele precisava fazer. Então vamos terminar esse primeiro ato, vamos ficar por aqui hoje, né? E aí a gente guarda as outras lições para a semana que vem. Pode ser assim? Eu quero, irmãos, deixar algum espaço aberto para ver se algum dos irmãos tem alguma observação, algum comentário, talvez uma pergunta, uma dúvida que tenha surgido. Uma pergunta que eu sei que você está doidinho para fazer é sobre esse capítulo 1, versículo 6. É ou não é verdade? Você deve estar aí com a língua coçando, mas pastor, como assim? Deus está no seu trono e de repente os anjos aparecem para louvar e Satanás está no meio ali dos anjos diante do trono de Deus? Qual é a pergunta que você faria? Pastor, Satanás tem acesso ao céu? É ou não é essa pergunta que você faria? Quer fazer ou não precisa? Eu já fiz, né? Bom, então deixa eu tentar aqui responder para os irmãos. Eu sei que essa é uma questão controversa e talvez a gente nem vai chegar assim a uma resposta que seja satisfatória. Mas vamos pensar que, em primeiro lugar, Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Segundo, apesar disso, ele tem mobilidade de ação. Pode ser que ele esteja aqui em Araguaína, diretamente aí tentando a vida de alguém, e no minuto seguinte, ele já esteja lá na Coreia do Sul para tentar uma pessoa ali conduzir alguém ao pecado. Pode ser que isso venha acontecer.
Mas de forma que a Bíblia nos mostra, e Apocalipse capítulo 12 fala sobre isso, que Satanás é aquele que nos acusa de dia e de noite. Então, de alguma forma, a Bíblia vai trazer para nós esse entendimento, essa compreensão de que estes encontros de Satanás com Deus, para trazer palavra de acusação, para depor contra nós, são mais intensos e são mais reais do que a gente poderia imaginar. Mas isso de maneira nenhuma nos perturba, porque 1 João capítulo 2 fala que nós temos o grande advogado, o Senhor Jesus Cristo, Ele que é a propiciação para os nossos pecados. Ele que nos defende. Ele que está diante do trono do Pai, mostrando a realidade do seu sacrifício, para que nenhuma obra do inimigo contra nós venha prevalecer. O Senhor Jesus Cristo é quem nos defende. Alguma palavra, alguma observação? Deixo com os irmãos. Dentro do que nós já vimos, tá? Não vai adiantar aí a matéria da semana que vem, não. Alguém? Não, né? Então nós vamos terminar por hoje, pedindo então que Deus traga para nós a compreensão daquilo que nós já vimos e daquilo que ainda vamos conhecer na palavra do Senhor.